Ao vivo, simbora, turma, simbora. Muito boa noite para todos vocês que estão entrando ao vivo, dia 8 de fevereiro, primeira edição da semana do nosso Minuto Geográfico. Muita coisa importante para conversar com vocês aqui hoje, muitos temas bem relevantes. O presidente da França visitou Vladimir Putin e na sequência visitou a Ucrânia, visitou o presidente Zelensky e foi um desastre do ponto de vista diplomático, de ações concretas. Então o Minuto Geográfico de hoje vem com muitas informações. Vamos entrando, convidando todos os amigos que a pauta, ela não está uma pauta gigante não, mas tem temas aqui bem significativos, inclusive a Argentina pedindo para entrar nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Presidente Alberto Fernandes pediu para os chineses e para os russos. O Itamaraty disse que isso não estava em questão, a expansão dos BRICS, um acordo meio que informal. A gente vai conversar sobre isso também hoje no Minuto Geográfico, tá bom? Maravilha, turma, vamos entrando. Um grande abraço aqui para Campina Grande, para Mossoró, para todos vocês que estão chegando aqui. Eu tô percebendo que hoje tem um monte de live, né? Rapaz, eu tô impressionado. Eu tava aqui no Instagram dando uma olhada. Eu tô com essa cara cansada, viu, gente? Porque o dia hoje foi puxado que só a gota. Passei a manhã hoje na aula presencial, aulas presenciais. À tarde eu tive aula de inglês e na sequência tirando dúvidas dos alunos e trabalhando também, cuidando das meninas. Afinal, tenho duas crianças maravilhosas que precisam de muito amor, muito carinho. Mas um monte de live hoje, né, à noite. Um grande abraço para vocês que vão assistir depois, principalmente o pessoal que tem uma diferença de fuso, quem vai assistir no começo da manhã. Mas a ideia é essa, usar as redes para compartilhar muito conhecimento com todos vocês. Posso começar? Então, pessoal, vocês devem ter ficado sabendo, porque eu falei aqui sobre isso no Minuto Geográfico, que o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele visitou Vladimir Putin na Rússia. Então, o Brasil, o presidente do Brasil tem uma visita marcada também à Rússia, tem uma reunião com Vladimir Putin. A Rússia tem agenda econômica com o Brasil, na compra da carne de porco, por exemplo, o Brasil comprando fertilizantes pelas bandas de lá. E, no caso, a visita de Emmanuel Macron não foi por uma questão meramente de acordo econômico, de cooperação econômica. Macron, desde essa escalada de tensões, ele comentou publicamente, ele comentou abertamente que a França, ela não queria ficar a reboque dos Estados Unidos. O que foi que Macron disse? Macron disse o seguinte: Biden, presidente dos Estados Unidos, está lá negociando com Vladimir Putin, sendo mais enérgico, com ameaças. A França, ela quer estabelecer sua própria negociação. Emmanuel Macron disse: olha, a gente quer estabelecer absolutamente nossa própria negociação, nós não queremos ficar aqui a reboque dos Estados Unidos. E dito e feito, ele deu declarações dizendo que a França faz parte da OTAN, a OTAN tem cerca de 30 países, então não é só a decisão americana que pesa, nós precisamos que a Europa seja protagonista. Ele ontem visitou Vladimir Putin na Rússia e ele, na sequência, visitou o presidente da Ucrânia, Zelensky. É aí que vem o desastre. Por quê? Emmanuel Macron, ele disse que Putin disse que a Rússia não vai escalar na crise da Ucrânia. Então, vê, Emmanuel Macron, estou pegando aqui original. Ele disse assim: Putin me falou que a Rússia não vai escalar na crise da Ucrânia. Vejam, se Vladimir Putin disse isso ou não, a portas fechadas, numa mesa, olhando para Macron, ok. Mas Vladimir Putin, o governo da Rússia, ele rapidamente negou essa declaração de Emmanuel Macron, dizendo o seguinte, olha o que foi que eles disseram aqui. Os comentários de Macron sobre a sua visita, enfim, essa determinação, isso foi dito para ele, é que não há acordo. Disseram assim, na situação, o porta-voz do governo disse assim: na situação atual, Moscou e Paris não podem chegar a nenhum acordo. Então, ele simplesmente desmentiu. E o próprio
O próprio presidente da Ucrânia olhou para Macron e disse o seguinte, olha o que ele falou, a calma é essencial, a calma é muito importante, mas o essencial mesmo são as ações e não apenas as palavras. Ele disse o seguinte, ó, eu estou muito cético em relação a qualquer garantia que Macron possa ter recebido de Putin. Ele disse assim, eu não confio em palavras. Eu acredito que todo político pode e deve ser transparente, tá? Tomando algumas medidas concretas. Mas eu estou muito cético. Então, Emmanuel Macron deu uma declaração, o governo de Putin negou, afirmou que não disse isso para Emmanuel Macron, ele foi para a Ucrânia, repetiu essa declaração e o presidente da Ucrânia disse, olha, eu sou muito cético, eu acredito na transparência, mas acredito mais nas ações do que nas palavras e, em outras palavras, eu duvido que Vladimir Putin tenha dito alguma coisa a você nesse sentido. Pessoal, um detalhe interessante, eu percebi na internet que tem muita gente pesquisando sobre Zelensky. Zelensky, ele é o presidente da Ucrânia e assim, é muito diferente de Putin. Putin, vocês sabem, ele foi diretor da KGB, do Serviço Secreto Soviético, ele foi espião do Serviço de Espionagem da antiga União Soviética, da SFB também, foi vice-prefeito, ora primeiro-ministro, ora presidente, ele é um cara experiente, tá? Vladimir Putin, ele tem lá seus 67, 68 anos de idade, é um político experiente, um jogador de xadrez nato do ponto de vista geopolítico. Aí, um aluno meu perguntou assim, professor, Zelensky tem experiência? E prontamente eu disse que não. Zelensky está na casa dos 40 e poucos anos. Não que idade seja uma coisa que pese, mas só para dizer a vocês que Zelensky, antes de ser presidente, ele era humorista. Ele apresentava um programa de TV na Ucrânia, um programa muito popular, e nesse programa ele ridicularizava políticos tradicionais da Ucrânia. Por isso que quando ele ganhou a eleição, quando Zelensky ganhou a eleição na Ucrânia, no segundo turno, contra Petro Poroshenko, o famoso rei do chocolate, um oligarca, um cara multimilionário, bilionário lá da Ucrânia, quando ele ganhou a eleição, o pessoal disse que humilhação para os políticos tradicionais, porque ele venceu com 73% dos votos, Petro Poroshenko ele teve cerca de 25%, o pessoal disse, caramba, um humorista, um outsider total, venceu as eleições. E foi constrangedor porque em um dos telefonemas de Zelensky para Donald Trump, parecia que ele estava falando com um cara que era o ídolo dele, porque Zelensky falando com Trump, mas parecia que Zelensky ele era um menino, tá, assim, começando a vida, e que Trump ele era o grande ídolo dele. Isso na época também pegou muito mal, mas bem, ele ganhou as eleições, governa um país aí com praticamente aí cerca de mais de 40 milhões de habitantes, certo? Tem seus 40 e poucos anos de idade, ele fazia sátira política, acabei de ver, num programa chamado Servo do Povo. Por sinal, o personagem dele era de um professor que, de maneira acidental, se tornava presidente da Ucrânia depois que um vídeo dele viralizou. Então imaginem vocês, um humorista, um cara que satirizava com a política tradicional, com a velha política da Ucrânia, ganhou as eleições e muita gente duvida da experiência dele e da capacidade dele de lidar com um cara como Vladimir Putin. Algumas pessoas, alguns políticos da Ucrânia, eu estava vendo uma análise agora de um jornal aqui ucraniano, dizem que ele está completamente perdido, em choque, e que ele nega para ele mesmo a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Enquanto o mundo inteiro diz que a Rússia pode e vai invadir a Ucrânia, ele diz que isso é pouco provável de acontecer, é como se ele não desse credibilidade a esse tipo de informação. Então, só passando uma biografia muito rápida sobre Zelensky, ele não é um político tradicional, humorista ou ex-humorista, sátiras na televisão da Ucrânia, ele foi eleito com um voto de repúdio. A população que votou nele, ele tinha um discurso pró-Ocidente,
foi voto de repúdio. A gente não tem a menor dúvida, a população cansada do status quo, daquela situação política, tá? Existe uma perspectiva de que haja uma cúpula, eu estava vendo aqui, ó, existe uma perspectiva que haja uma cúpula entre Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. Ucrânia, Rússia, França e Alemanha, tá, gente? Seria uma espécie de cúpula mesmo para tentar uma espécie de acordo agora durante o mês de fevereiro ou durante o mês de março. Eu acho um pouco complexo, tá, essa solução diplomática. Joe Biden ontem soltou uma declaração muito forte contra a Rússia, talvez a declaração que partiu dele, a mais forte até agora. Ele disse assim, ó, se a Rússia invadir a Ucrânia, olha, se a Rússia invadir a Ucrânia, nós vamos acabar com o gasoduto Nord Stream 2. Aquele novo gasoduto que está pronto para escoar o gás da Rússia para a Alemanha, mais um gasoduto Nord Stream 2 em operação. E aí, Biden disse, a gente acaba com esse projeto se os tanques tentarem entrar na Ucrânia. Outra novidade também, outra novidade assim bem importante, é bom a gente frisar, é que soldados americanos da OTAN saíram da Alemanha e chegaram na Romênia. Eu estava vendo aqui mais ou menos uns 1.000 soldados da OTAN, representando os Estados Unidos, representando a OTAN, saíram da Alemanha e foram na direção da Romênia. Então a OTAN vem aumentando de fato as tropas. Na verdade, nesse caso, a OTAN não aumentou. Ela deslocou as tropas de um país da OTAN para outro país e aumenta a expectativa dessa escalada de tensões. Eu acho sim que algo nesse sentido vai ser realmente inevitável. Kiev, tá? O Zelensky, ele continua minimizando a probabilidade de uma invasão em larga escala. Ele diz que isso não vai acontecer, mas lembrem, ele não tem experiência na cena política, nas negociações, e a sensação que eu tenho é que Vladimir Putin vai engoli-lo. Só para dar uma ideia a vocês, Putin está com tropas na Bielorrússia. A distância da Bielorrússia para a capital da Ucrânia é uma distância de quê? 80 quilômetros. Então, geograficamente, seria uma invasão relativamente fácil, levando em conta a superioridade do exército russo diante do exército ucraniano, mesmo com a chegada da OTAN. Não dá para comparar. Ok, gente? Uma notícia também, a gente sai um pouco agora dessa questão, não sei se alguém acompanhou, tá uma briga muito grande, de novo, enquanto o mundo inteiro está focado em Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, Turquia abriu uma nova disputa contra a Grécia. Vocês que acompanham o Minuto Geográfico sabem que a Turquia e a Grécia têm disputas pelo Mar Egeu. O Mar Egeu, vou dizer logo para vocês aqui, tem reservas comprovadas de petróleo e além de reservas comprovadas de petróleo, o Mar Egeu também tem muito, mas muito mesmo gás natural. Acontece que a Turquia, ela acusa a Grécia de militarizar aquelas ilhas do Mar Egeu. Repito, a Turquia acusa a Grécia de militarizar, colocar tropas nas ilhas do Mar Egeu. É uma meia-verdade. A Grécia começou a militarizar algumas ilhas ali do Mar Egeu desde o incidente do Chipre, nos anos 70. O Chipre, que é um país dividido, um pedaço do Chipre ligado à Grécia, outro pedaço do Chipre ligado aos turcos. Os turcos invadiram um pedaço daquele país e a Grécia fez alguns movimentos militares. Aí agora, o governo da Turquia, liderado por Erdogan, ele diz que é um absurdo que a Grécia não respeita um tratado. Só para vocês entenderem, no período... Vocês gostam de história? Quem gosta de história aqui? No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra, Deus foi. A Primeira Guerra terminou em 1918. Pois é, em 1923, ou seja, no Entre Guerras, foi assinado um tratado chamado Tratado de Lausanne. O Tratado de Lausanne, pois é, a Suíça foi bastião, um dos bastiões aí desse tratado, e havia um acordo de que a Grécia não iria militarizar aquela região do Mar Egeu. Pois é, a tensão está renovada agora enquanto a OTAN confronta a Rússia. Detalhe,
A Turquia faz parte da OTAN. A Grécia é também parte da organização e parte da União Europeia. Pois é mais um calcanhar. O que a Turquia disse o seguinte, ó, a soberania foi cedida à Grécia, mas a Grécia tinha prometido e assinou, se comprometendo a não militarizar o Mar Egeu, e a Grécia vem absorvendo algumas ilhas, vem militarizando, a Grécia vem desrespeitando o Tratado de Lausanne. Só lembrando a vocês que algumas dessas ilhas, antes da Primeira Guerra, eram dominadas algumas pelo Império Otomano, Império Turco-Otomano, que desapareceu, restando a Turquia enquanto República, Ataturk e companhia. Pois é. E nesse tratado havia esse acordo. Pois é, o Tratado de Lausanne dizia que a Grécia não poderia construir base naval, fortificação ou grandes tropas nas ilhas, mas a Grécia vem construindo e resultado, as relações grego-turcas vêm azedando. Um dia desse, a Grécia mandou fazer uma muralha gigante na fronteira e disse que a Turquia estava mandando para a Grécia refugiados. E disse, Turquia, pare de mandar refugiados para a Grécia. Devolveram para a Turquia, ficou a confusão. Manda refugiado para a Grécia devolve para a Turquia. Bora ver o que é que isso vai acontecer. Hoje, a Grécia tem ali, 75% das ilhas do Mar Egeu. Como eu disse para vocês, é uma área estratégica para gás, para petróleo e também para rota comercial. Ok? Tranquilo? Próxima notícia, meus amores, do Minuto Geográfico. Próxima notícia do Minuto Geográfico. Os americanos aprovaram 100 milhões de mísseis, certo? 100 milhões, de dólares em mísseis para Taiwan. Notícia quentinha, acabei de receber do meu broadcast sensacional, certo? 100 milhões de dólares em mísseis, os americanos vão vender para Taiwan. Mais armas, podem acreditar, mais armas vendidas para Taiwan, e a China com certeza vai reagir de forma enérgica, com pronunciamentos dizendo que são grande e absurdo, ok? Coreia do Norte aumentou o programa nuclear e lucra com cyberataques. Saiu um relatório das Nações Unidas dizendo que a Coreia do Norte está ganhando dinheiro com cyberataque, ataque hacker e afins, com criptomoedas também, Bitcoin e companhia, e que está expandindo o programa nuclear e que o mundo está assistindo tudo isso sem esboçar nenhuma grande reação. A notícia mais interessante para mim, além dessa questão de Emmanuel Macron, que foi um desastre, presidente da França, que desastre. Pode ser que haja um desdobramento bom. E eu vou bater palmas, porque eu não tenho compromisso com erro. Mas por agora, pontualmente, não foi legal. A notícia maior hoje é que o Itamaraty soltou uma nota dizendo que não há discussão sobre a ampliação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países emergentes. A Argentina, através do presidente Alberto Fernandes, teria pedido. A Argentina pediu para a China, Xi Jinping, e para a Rússia, Vladimir Putin, para que a Argentina entrasse nos BRICS, já que a Argentina está estabelecendo parcerias com a China. Aí o Brasil disse que não vê espaço para isso, não. O Brasil disse assim, ó, o BRICS é um grupo informal de coordenação e cooperação entre 5 países emergentes. Representamos 53% da população do mundo. Os BRICS, 53% da população do mundo. Brasil, Índia, China, África do Sul. E Rússia. Se juntar só China e Índia já dá um boom. Danado. 24% do território do mundo e 24% do PIB. Não há um acordo constitutivo do agrupamento. É uma natureza informal, então a gente não tem essa previsão de entrar novos membros, não. O Brasil, ó, o Itamaraty deu um corte aí na Argentina, tá? Um corte significativo. Tem alguém do Canadá? Tem alguém do Canadá por aqui? Estão acontecendo protestos dos caminhoneiros no Canadá, protestos relacionados às restrições criadas pelo governo diante desse negócio que está acontecendo no mundo. Eu não vou citar aqui a palavra, porque senão o Instagram ele derruba a live, não propaga depois o conteúdo, tá certo? Mas os caminhoneiros estão protestando contra as restrições, o passe, você sabe aquele passe sanitário tão polêmico que se fala por aí.
Itália suspendeu a obrigação de uso de máscaras em locais públicos. A gente, acabou de sair a notícia. Itália vai suspender, não é mais obrigado máscara em local público aberto, ok? Europa está mais avançada na pandemia agora, né? Numa situação melhor do que a nossa. Austrália, notícia, viu? Depois de 2 anos, a Austrália vai reabrir as fronteiras. Depois de 2 anos, vai reabrir as fronteiras para pessoas vacinadas. Os americanos superaram 900 mil mortes por essa doença, né? Com o avanço dessa variante. Muita questão aí envolvida e outras notícias que vão chegando. O pessoal me mandou uma foto agora aqui, ó, o aluno meu lá do curso, mandou uma foto para mim e disse assim: professor, tu viu a foto de Putin e Emmanuel Macron? É porque Putin recebeu o presidente da França numa mesa gigante. Putin numa ponta e o presidente da França na outra ponta. Aí o pessoal disse: será que ele quis mostrar poder? Será que eles quis mostrar assim força? Tem nada a ver não, essa distância aí é simbólica, pode ser relacionada à doença, que vocês sabem muito bem. Putin já recebeu outros chefes de Estado, inclusive o aliado da Hungria, o Orbán, jogadores de futebol nessa mesma mesa, uma mesa gigante. Fica Putin de um lado e Emmanuel Macron do outro. Aí as pessoas começam a ver e a imaginar que aquilo ali foi porque a Rússia quis dar um recado que está muito distante do Ocidente, distante na mesa, distante na vida real, mas absolutamente não. Ok, meus amigos, tranquilo. O que é que acharam do Minuto Geográfico de hoje, hein? Bora interagir um pouquinho. O que é que vocês acharam? Eu estava vendo as notícias aqui. Essas foram as principais notícias. O que é que vocês acharam? Foi bacana? Tá coisa boa? É isso, que coisa boa. Ele é sim um estrategista significativo, sim. Não dá para comparar Vladimir Putin com o presidente da Ucrânia, assim. São realidades completamente diferentes, ok? Tranquilo, meu povo? É isso aí. Vamos simbora. Eu vou deixar o Minuto Geográfico aqui gravado. Que coisa boa, a gente bateu mais de 500 pessoas aqui. Foi muito, mas muito legal. Eu acho que o preço da gasolina vai subir. O barril do petróleo chegou a bater 93 dólares. Estão falando que o barril do petróleo vai chegar aos 100. Eu acho que a gasolina, ela não vai parar de subir, não. O Brasil diz que é autossuficiente de petróleo. Mas a gente compra os derivados pagando em dólar lá fora. Então, assim, é toda uma realidade. Teve um ataque em Abu Dhabi. Você viu sobre as explosões em Abu Dhabi. Chegaram notícias, tá? Eu tenho, inclusive, alunos que moram por lá, brasileiros que moram em Abu Dhabi. Explosão é registrada em Abu Dhabi horas após a vitória do Palmeiras. Explosão assusta a comitiva do Palmeiras. Explosões são ouvidas. Até agora, não há nada assim de significativo que isso tenha gerado. Foram 2 explosões no centro, tá certo? A gente sabe que os Emirados Árabes recentemente foram alvos de ataques provenientes do Iêmen, ataques que dizem que são orquestrados pelo Irã, depois que os Emirados se aproximaram de Israel e companhia. Mas não foi nada grave, nada do outro mundo. Inclusive eu estou aqui na Al Jazeera e a Al Jazeera sequer deu um grande alcance a essa questão. O ataque não causou mortes e os restos foram interceptados, porque eles têm um sistema antimísseis, foram interceptados, então não houve nada do outro mundo em relação a isso. Ok, meus amigos, beleza, tranquilo. Deixa eu pedir uma coisa a vocês, o professor pedindo aqui, compartilhem essa publicação quando eu colocar no feed, comentem também, mandem para os amigos, coloquem nas histórias de vocês. Pessoal do YouTube, um grande abraço, porque nós estamos colocando aqui também no YouTube. Quem não se inscreveu no canal, vai lá agora, se inscreve no canal de João Correia, lá no YouTube. É muito bacana, muito importante. João, ainda é possível entrar no curso com aquela condição especial? Sim, ainda está tendo a matrícula para o curso. Agora, houve uma mudança do valor, tá? Houve uma mudança até para prestigiar quem se matriculou primeiro. Maravilha, procura sensacional. Vamos começar as mentorias em breve, mas sim, as vagas ainda estão disponíveis. O link está na bio e é isso aí. Valeu? Beleza?
Vamos embora. Um beijo bem grande para todos vocês. Saúde e paz e simbora. Valeu. Fui.